Bom, a gente fala agora sobre saúde. A gente recebe o ortopedista, Dr. Elcio Valotto. Dr. Elcio, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo convite e bom dia a todos. A gente vai falar sobre artrose no joelho. Você trouxe, inclusive, duas peças aqui pra gente, só que são peças... De que material isso aqui, doutor? Isso é plástico. Isso é plástico. É só uma simulação aí. Uma simulação. Ok. Bom, eu gostaria de entender, primeiro, acho que é importante para o nosso público, a definição do que é artrose. Isso. A artrose, ela é uma doença degenerativa das articulações, né? Certo. Todas as articulações são as extremidades ósseas que nós temos em todo o corpo e essa articulação permite com que a gente tenha a mobilidade, que a gente caminhe e faça exercícios, trabalhe e tudo mais. Na extremidade dos ossos existe esse revestimento, que é a cartilagem, que com o passar dos anos pode ser acometida por um processo degenerativo, um desgaste, e vem a ser a artrose. Então, é esse processo degenerativo dessas cartilagens. Exatamente. A gente fala artro, né, para cartilagem, e ose por um processo degenerativo. Diferente, por exemplo, de uma artrite, uma osteoporose, que são problemas que também acometem os ossos, mas são problemas distintos, de origem distinta, né? Então, tudo que vem de it é inflamação. Então, a artrite seria uma inflamação. Pode estar associado a uma artrose? Pode, mas nem sempre. Assim como uma osteoporose, que seria a falta de cálcio, mas também que são problemas diferentes. Então, a artrose é uma doença bem específica relacionada à própria articulação, à própria cartilagem, né? A degeneração, o processo degenerativo da cartilagem. Esse processo degenerativo da cartilagem, doutor, ele é um processo que acontece com todo mundo, tem a ver com idade? Por que nós temos artrose? Quase todos nós teremos artrose um dia, independente, né, de qualquer coisa. Não tem como escapar, doutor? Quase que não tem como, porque tem o fator genético, a carga genética influencia muito no desenvolvimento dessa patologia. Então, se a gente tem lá parentes próximos, pais, tios, que tiveram isso um dia, a chance da gente desenvolver também é grande. Já assim, se for uma articulação do membro inferior, né, como o quadril, joelho, tornozelo, o joelho é uma das articulações que são mais, né, propícias a ser acometida por esse problema, ela sofre mais com isso devido à carga mecânica que ela suporta durante a vida também. Os membros superiores isso pode acontecer, mas é com menos frequência, menos chance de acontecer. E tem, além dos fatores genéticos que a gente carrega, que pode desenvolver esse problema, tem também os fatores que a gente é exposto durante a vida. Então, como um esporte de impacto, como um trabalho pesado, eventualmente um acidente, uma fratura onde envolve essa articulação, e isso também favorece a ter uma doença mais precoce, um desenvolvimento da artrose. Gente que tem sobrepeso, que é obesa, então também pode sofrer. Isso. Todo excesso, né, de pressão mecânica, de carga nessas articulações, as articulações, mais peso. Elas ficam, vamos imaginar nesse joelhinho aqui, o que? É aqui, essa parte interna? É o que está em azulzinho. Então, é isso daqui? Exato. Isso ele faz o que no joelho? É uma espécie de proteção? Ela diminui o atrito entre os ossos, né? Então faz então essa parte mais clara a gente diria que são os ossos. O branquinho que está, né, em bege é o osso, né? O que está em azul seria a cartilagem. Nesse caso, nesse exemplo, a cartilagem ela está já com degeneração, já está com desgaste. Então, onde tem essa exposição ali, né? Ok. E a cartilagem, digamos, se fosse um joelho normal, ela deveria estar cobrindo toda essa área aqui. Deveria ter esse vermelhinho aqui. Exatamente. Esse vermelhinho, então, já é um... É quase que um pneu careca, né? Vai andando, vai gastando e... Então, quando há esse desgaste, a gente já vai sentir dor. Começa a sentir dor. Exatamente. E aí, esse porque a gente tem, digamos, o osso tendo atrito direto com a parte de baixo. Aqui. Exato. Bom, tem algumas outras doenças também que podem, né, ajudar a pessoa a apresentar esse tipo de problema mais cedo também, como a artrite reumatoide, que são problemas relacionados à própria imunidade, né, do corpo, dentre outras patologias que podem também. Então, a gente precisa diagnosticar precocemente, né, essas patologias que podem levar a esse problema e também diagnosticar precocemente a própria artrose primária, que é do indivíduo, que nós vamos desenvolver. Porque a prevenção é um dos principais fatores para tentar
ter uma melhor qualidade de vida, né, no decorrer dos anos que isso vai, né, começa a acometer a pessoa, acometer o indivíduo. Basicamente, o que a pessoa sente é uma dor nas articulações, geralmente a artrose. Pelo desgaste, pelo que a gente percebeu aqui nessas imagens, né, do nosso joelhinho aqui, fica direto o contato. Isso deve causar um desconforto enorme. Sente dor, eventualmente pode inchar, ter edema daquela articulação, sente crepitação, barulho. A pessoa acorda de manhã, sente muita rigidez nessa articulação. Então, a gente tem a definição em torno de meia hora, né, que após o paciente levantar, acordar da cama, ele começa a ter esse sintoma de rigidez, dificuldade para movimentar a articulação. Com o passar, né, dos minutos durante o dia, toma um banho, levanta, vai fazer alguma coisa, isso vai diminuindo um pouco. Dependendo do que for fazer durante o dia, se for um trabalho pesado, pode ser que no fim do dia comece novamente a ter esse sintoma um pouco mais intenso. Quando for fazer, por exemplo, subir uma escada, um degrau, agachar, isso tudo começa a se manifestar também com um sintoma mais intenso. Pode ter uma deformidade progressiva do membro, a perna pode ir entortando, né, o joelho pode ir entortando para dentro ou para fora, né, de acordo com o local onde é mais acometido do joelho, né. E o raio-x seria um exame básico para a gente fazer... Para fazer o diagnóstico e comprovar que está com artrose, é um raio-x... Exato. O exame de sangue, nesse caso, ele não influencia tanto no diagnóstico. O exame de imagem, sim, comprova isso para a gente. No início da patologia, o raio-x ele não é tão claro, ele não mostra, não evidencia tantas alterações. Então, pode ser que seja necessário fazer, por exemplo, uma ressonância, alguma coisa nesse sentido para ver maiores detalhes disso. Mas como regra geral, geralmente quando esse paciente procura o médico, ele já tem alterações que são alterações degenerativas já visíveis ao raio-x. Então, na maioria das vezes, a radiografia do joelho é suficiente para fazer o diagnóstico, comprovar a suspeita que a gente tem. Doutor, se a pessoa já tem lá o diagnóstico, percebe um desgaste dessa forma, não tem mais a cartilagem, e daí, o que faz? O tratamento, ele envolve desde mudanças de hábito de vida, então a gente tem que tentar descobrir problemas que levaram a pessoa a ter aquela doença precocemente. Então, o fator do peso, uma vida desregrada, uma alimentação não adequada, isso tudo influencia. Como é sempre falado, todas as doenças na medicina, a vida regrada, a alimentação correta, uma atividade física ajuda, né, a você prevenir isso. Então, uma atividade física sem excesso de impacto, sem por exemplo, a pessoa faz um esporte muito intenso, né? Então isso tudo influencia. Então fazer exercícios mais funcionais, uma caminhada, uma musculação, uma academia, bicicleta, natação, isso tudo são formas de você já começar um tratamento, né? Inicialmente assim que estiver diagnosticado. Porque a musculatura forte e enrijecida protege a articulação, tira a sobrecarga do osso. Fazer alongamento, né, dos músculos também, isso tudo influencia. Também tem como tratar a patologia através de medicamentos. Os remédios, eles não são remédios curativos, eles são remédios que na maioria das vezes são preventivos. Certo. Então, a gente hoje em dia, né, tem como consenso o uso do condroprotetor, que são remédios à base, né, são formados pelas próprias proteínas que existem na cartilagem e que fazem a nutrição, protegem um pouquinho a articulação para que ela não venha a piorar muito. E de certa forma também desinflama, tira a dor. Então, remédios como glucosamina, condroitina, colágenos, são medicamentos orais que pode ser usado e ajuda. Além disso, também tem disponível medicações injetáveis, eventualmente anti-inflamatórios, nos casos onde a dor é mais intensa, existe uma inflamação associada, e remédios um pouco mais sofisticados, mais novos em relação à ação. A ação desses, né, assim, são remédios diferentes que agem principalmente na nutrição, na lubrificação da cartilagem, que são à base de ácido hialurônico. Que também são remédios, nesse caso, injetáveis, são já para uma fase um pouco já mais avançada do problema. Tudo bem. Bom, eu gostaria de continuar essa conversa, a gente vai agora para o Café com Jornal, né, que são informações em rede nacional na Band, mas eu
Achei extremamente relevante esse papo. Quero agradecer, doutor Elcio, pela sua disposição de vir aqui falar com a gente. E eu acho que é importante retornar para a gente entender um pouco o funcionamento quando há necessidade de intervenção cirúrgica. Tá certo. Doutor Elcio, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós conversamos com o doutor Elcio Valotto aqui no nosso jornal e agradecemos você pela companhia. Bom fim de semana. Segunda-feira a gente se fala. .com News. Oferecimento